Esta história se passa em uma academia onde Ian Prus é um estudante comum do terceiro ano do departamento de esgrima. Enquanto isso, sua amiga Selene Azer está no segundo ano do departamento de cavalaria. Há também Leto Anern, outro colega do terceiro ano do departamento de esgrima. Como estudantes medianos, a maior preocupação deles são coisas comuns, como notas baixas, provas e todo aquele estresse típico da vida acadêmica. Para esquecer um pouco disso, Ian e seus amigos recorrem a um pouco de bebida. Depois de uma noite divertida com os amigos, Ian volta para casa e adormece. Conforme seu sono se aprofunda, sua mente mergulha no mundo dos sonhos. Lá, ele vê um campo de batalha repleto de cadáveres inimigos, e no meio de tudo, uma figura misteriosa que, curiosamente, se parece com ele. A figura afirma que Del está chegando e que eles devem detê-lo. Quando o dia amanhece, Ian acorda com o nome Del ecoando em sua mente. Ele já ouviu esse nome em lendas antes, mas decide não pensar muito nisso, atribuindo o sonho à bebida da noite anterior. Foi então que ele nota uma carta em sua mesa que definitivamente não estava lá antes. Outra coisa estranha é que a data em seu calendário mudou. Agora está 7 dias à frente. Ele pega a carta e começa a ler. Pela caligrafia, ele percebe que foi escrita por uma mulher. Sem nem terminar de ler, Ian já começa a imaginar que é de alguma garota apaixonada por ele. Ele pode estar atrasado para a aula, mas com certeza ler essa carta valerá a pena. No entanto, ao terminar de ler, ele percebe que a única coisa bonita na carta é a caligrafia. A remetente afirma ser sua noiva, mas o conteúdo da carta é estranho e abstrato. Na última página, ele descobre que a carta é de alguém chamado Sopia, datada do ano 571 do calendário imperial, no 15º dia do mês do arco. O engraçado é que as datas da carta não batem com o calendário atual. E, para piorar, há uma mensagem destacada no final: se não protegermos o futuro, o mundo perecerá. Irritado, Ian amassa a carta e a joga no lixo, achando que é apenas uma brincadeira. Enquanto caminha entre os alunos, ele percebe que todos estão tentando evitá-lo, como se ele tivesse pegado alguma doença contagiosa. Eles sussurram entre si e olham para ele com expressões estranhas, mantendo distância. Ele também nota que, por algum motivo misterioso, agora está carregando o machado. Então, ele avista seus amigos Leto e Selene, mas até eles viram as costas e começam a ignorá-lo, agindo como se não o conhecessem. Ian o chama, perguntando se não estão vendo ele ou se estão apenas tentando ignorá-lo. Leto, de repente, começa a examinar Ian de perto. Pelo que ele lembra, algo sobre Ian estava diferente ontem. Enquanto isso, Ian está completamente perdido, sem entender por que todos estão tratando de forma tão estranha, e ele quer respostas. Após um exame minucioso, Leto se emociona e tenta abraçar Ian, que fica ainda mais confuso e exige uma explicação. Foi então que Selene revela que Ian havia sido possuído por algo estranho durante toda a semana passada. Isso é um choque para Ian, pois, pelo que ele se lembra, a última coisa que fez foi se despedir deles na noite anterior. Como diabos uma semana inteira passou? Ao ouvir isso, Selene percebe que Ian não se lembra de nada da semana passada. Eles estão irritados porque ele os tratou como servos durante todo esse tempo e agora sua reputação está arruinada por causa de seu comportamento horrível. Eles até consideraram levá-lo a um exorcista, se ele não os tivesse ameaçado com um machado. Falando no machado, Ian o pega com curiosidade, completamente confuso sobre como ele foi parar ali. Seus amigos, traumatizados pela semana passada, rapidamente pedem que ele guarde o machado. Enquanto isso, todas essas verdades brutais começam a pesar sobre Ian. O fato de ele ter sido possuído por um espírito maligno não cai bem. O que piora é que ele não se lembra de ter estado perto de lugares ou objetos perigosos. Como ele poderia ter sido possuído do nada? Ele começa a considerar que isso pode estar conectado ao pesadelo que teve na noite anterior. Seus amigos estão aliviados que o que quer que o possuía finalmente se foi. Felizmente, foi embora antes que Ian pudesse causar mais problemas. Ao ouvir isso, Ian pergunta, curioso, se ele fez algo terrível. Eles concordam que ele fez coisas bem ruins. Na verdade, foi tão louco que ele talvez nem esteja pronto para ouvir. Ele derrotou a melhor aluna do segundo ano. Sim, você ouviu direito. Ian derrotou a melhor aluna do segundo ano, a estudante conhecida como a mais jovem especialista em aura e apelidada de Monstro da Espada entre os alunos do segundo ano. Seu nome é Cia Yura. Ian mal consegue acreditar que derrotou aquela mulher monstro. Como se isso não fosse suficiente,
Selene revela que a derrota foi tão humilhante que Cia precisou ser hospitalizada por uma semana inteira. Ian começa a questionar que tipo de espírito maligno possuía seu corpo para fazer algo assim. Bem, eles também não sabem, mas Selene lembra que isso já passou e que eles precisam focar no presente. Ela pergunta o que ele planeja fazer sobre a aula de esgrima hoje, porque hoje ele deve enfrentar aquela mulher monstro novamente. A cena então transiciona para o passado recente, onde Cia é vista lutando contra Ian. Ele a encara com olhares mortais, derrubando-a com golpes brutais e ignorando qualquer acusação de misoginia. Os alunos ao redor estão em choque, pois Cia era praticamente invencível até aquele momento. Até os alunos do quarto ano tinham dificuldade em derrotá-la, mas Ian a está dominando como se fosse nada. O Ian possuído fica de pé diante dela, imponente como um verdadeiro Sigma. Ele acha patético que, apesar de deixar aberturas intencionais, ela caia nelas sem pensar. Pior ainda, ela nem parecia suspeitar da armadilha que ele havia preparado. No presente, Ian está temendo a luta que se aproxima. De todas as pessoas, por que ele tem que enfrentar Cia? Teria sido melhor se ele estivesse contra alguém que pudesse derrotar, mas agora ele está prestes a enfrentar a estudante invencível da academia, Cia Ordina. Selene sugere que Ian desista enquanto ainda há tempo. Enquanto isso, outros alunos começam a incentivar Cia, dizendo para ela dar o seu melhor. Eles lembram como ela perdeu feio antes, mas ela está determinada a lutar e não vai desistir. O professor sempre a protege porque ela é forte, e é por isso que ela está sob tanta pressão. Ela quer manter seu nome como a mais forte espadachim. O professor decide começar a luta, mas antes, ele lembra a todos que esta batalha serve como substituto para a aula e afetará suas notas. Bem, isso não é um bom sinal para o nosso garoto. Enquanto ele não se importaria em ser derrotado, o fato de isso afetar sua nota é suficiente para deixá-lo apreensivo. Ele amaldiçoa o espírito maligno que o possuía. Cia é uma aluna exemplar, então perder alguns pontos não a afetaria tanto, mas se Ian falhar nesta aula, ele acabará morando com os pais como um fracassado, algo que ele definitivamente não quer. Assim que a batalha começa, Cia lança um ataque contra ele, e esse único golpe o faz voar pelo ar. Ele cai duramente no chão. Esse único ataque é suficiente para Ian perceber que está perdido. Mesmo que ele tente continuar lutando, ele vai acabar no hospital. Ainda assim, Ian sabe que, se desistir agora e parecer miserável, Cia nunca reconhecerá a batalha e exigirá mais. Então, ele se levanta e, ao saltar no ar para atacar, percebe que seu corpo está muito mais leve e seus movimentos são muito mais precisos. Isso deixa curioso sobre o que pode ter acontecido com ele quando estava possuído. Enquanto isso, Cia percebe uma fraqueza na defesa de Ian e arranca sua espada da mão antes que ele possa feri-la. Por um momento, Ian pensou que poderia vencer essa luta após sentir aquele aumento de poder, mas parece que era apenas wishful thinking. Cia, por outro lado, está curiosa para saber se a fraqueza em sua defesa foi intencional, pois na semana passada Ian a derrotou com facilidade, como se estivesse brincando. Ele sempre deixava aberturas de propósito. Ian, por outro lado, está furioso ao ouvir tudo isso sobre a semana passada. Sua resposta estranha só irrita Cia, pois foi culpa dele que ela se tornasse motivo de piada, e ele ainda está subestimando. Então, frustrada, ela desfere um golpe poderoso, mas Ian já está preparado para bloquear. O ataque de Cia deixa claro para Ian que tanto sua visão cinética quanto sua velocidade de reação melhoraram drasticamente. A essa altura, não seria exagero dizer que ele consegue acompanhá-la nesse duelo. Conforme a batalha continua, Ian se adapta, conseguindo reagir a cada golpe que ela desfere, embora esteja ficando cansado com o ataque implacável dela. Enquanto isso, Cia repassa em sua mente as palavras que Ian lhe disse na semana passada. Não avance só porque vê uma abertura. Presuma que é uma armadilha. Esse é exatamente o motivo pelo qual ela queria esse duelo, para provar a si mesma que poderia superar isso. Mas, para ela, parece que Ian está se saindo mal de propósito. Então, ela avança novamente, determinada a não recuar a menos que ele dê tudo de si desta vez. Ian se prepara para dar a ela o que ela quer, já que sua força definitivamente aumentou. Ele está confiante de que pode derrotá-la. No entanto, Cia está intencionalmente fazendo muitos movimentos desnecessários. O fato de o Ian possuído ter dito a ela para não cair nas aberturas realmente mexeu com sua cabeça. A batalha continua, e, depois de um tempo, Ian decide parar. Ele sente que já mostrou o suficiente para satisfazer o desejo dela por uma luta.
Mas a pequena demonstração de poder de Yan só alimenta ainda mais a determinação de Cia. Agora que Yan levou a sério, ela também está pronta para mostrar a ele do que é capaz. Ela salta no ar e desce com tudo, e Yan acaba levando o golpe. Enquanto ele está no chão, o professor começa a contagem regressiva. Se Yan não se levantar antes que a contagem termine, ele perderá automaticamente. Enquanto isso, Cia está completamente agitada, achando que Yan levou aquele golpe de propósito só para encerrar a batalha. Ela deixa claro que não vai deixar que termine assim. Ela está pronta para pedir outro duelo se as coisas continuarem assim. Mesmo que ele se recuse ou falte às aulas, ela continuará desafiando ele repetidamente. Isso vai continuar até que ela faça ele sentir a mesma humilhação da derrota que ela sentiu antes. Enquanto isso, Yan está apenas irritado por ter que lidar com toda essa confusão que ele nem sequer lembra de ter causado. Ele não tem certeza se ela deveria tratá-lo como algum tipo de arqui-inimigo só porque ele a derrotou em um duelo. De qualquer forma, ele consegue se levantar antes que a contagem regressiva termine. O professor lhe dá a opção de desistir, se quiser, mas Yan não está disposto a recuar. Então, o professor decide que o duelo continuará. Cia fica feliz em ver ele tomar essa decisão sábia, já que não seria apropriado deixar as coisas mal resolvidas assim. Yan responde com um sorriso sarcástico, porque, honestamente, ele está ansioso para resolver isso de uma vez por todas. Na verdade, ele está empolgado. Ele está ansioso para destruir o orgulho dela, assim como fez na semana passada. Cia aproveita a oportunidade para atacar primeiro, mas Yan contra-ataca e literalmente agarra a espada dela com as mãos, jogando-a para longe. Ele então levanta sua própria espada para finalizar o trabalho, mas, antes que possa desferir o golpe, ele percebe Cia tremendo, parecendo vulnerável. Isso faz Yan hesitar, e ele para o ataque no meio, duvidando se o que estava prestes a fazer era realmente certo. Ele não tem certeza de por que está tão preocupado com isso. Mesmo que ele a humilhe novamente ao derrotá-la, isso não resolverá nada. A situação só vai se repetir. Não se trata de vencer, mas de entender o problema em questão. Então, em vez de continuar o ataque, ele dá um leve tapa na cabeça dela com o dedo. Cia interpreta mal o gesto, começando a pensar que Yan está tentando humilhá-la após a vitória. Mas Yan questiona por que ela está se esforçando tanto para vencer. Em resposta, ela diz que vencer é tudo para ela. Se ela perder, será apenas motivo de riso. Yan tenta dar-lhe alguns conselhos motivacionais, lembrando-a de que o que os outros pensam não é importante. Perder uma luta não mudará tanto assim a opinião que as pessoas têm dela, e, não importa o que digam, o esforço que ela dedicou ao aprimoramento de sua espada não desaparecerá assim. Ele reconhece que ser zoada pelos outros por causa de uma derrota dói, e então compartilha a vida patética de derrotas que ele carregou até agora. Ele sabe melhor do que ninguém que não há sentido em levar a sério as palavras egoístas dos outros. Mesmo que ela perca uma vez e os outros riam dela, nada mudará. Cia admite que se sentiu patética e começou a acreditar que sua habilidade com a espada era inútil porque perdeu um duelo. Esse encontro a ensinou muito, e por isso ela é muito grata a Yan. Todos na plateia estão completamente perplexos ao ver Cia finalmente admitir a derrota. Isso significa que Yan venceu 2 vezes contra uma aluna de elite. O professor também anuncia Yan como o vencedor oficial da luta. Cia, por outro lado, está tão motivada por Yan que agora quer seguir seu próprio caminho, não importa o que os outros digam, assim como o senpai Yan lhe ensinou. Alguns dias depois, vemos Yan novamente recebendo olhares estranhos dos outros alunos. Parece que ele ainda precisa descobrir como lidar com a atenção indesejada que tem recebido. Os alunos da academia ainda estão sussurrando e falando sobre ele. Agora, eles o apelidaram de demônio, que não só derrotou Cia em sua primeira luta, mas também a forçou a admitir a derrota. Mas Yan acredita que não conquistou essa vitória de forma justa. Ele só venceu porque Cia não mostrou todo o seu verdadeiro potencial. Ele não venceu porque é forte. Embora ele admita que sua detecção de aura e mana aumentaram drasticamente em comparação com antes, isso não muda o fato de que ela é forte por si só. Ele está um pouco curioso sobre o que causou esse pequeno aumento de poder. Ele quer saber o que aconteceu na semana passada que ele não consegue se lembrar. Seus amigos de repente o cercam, perguntando sobre seu bem-estar. Bem, ele está bem, na maior parte, mas a única coisa que o incomoda é o que o possuía. Seus amigos garantem que a santa da catedral disse que ele está bem, então eles têm certeza de que ele realmente está. Mas Yan não tem tanta certeza. Com todos os rumores estranhos circulando pela academia,
ele não consegue se sentir bem. Mas Selene acredita que ele não deveria dar atenção a esses rumores estúpidos. Além do mais, os rumores nem são ruins. Antes de tudo isso, ele era desprezado como um nobre de baixo escalão, mas esse não é mais o caso. Sempre a irritava quando chamavam de pateta sem graça. Além disso, ela está grata porque, por causa de suas ações, até os nobres de alto escalão pararam de tratá-los mal, com medo de que Ian os esmagasse. Selene então menciona um novo rumor circulando sobre ele. Dizem que Cia tem seguido ele por aí desde aquele dia. Ian então chama a atenção dos amigos para o outro lado, onde eles veem Cia escondida atrás de uma árvore com um disfarce tão óbvio que é quase cômico. Selene fica completamente surpresa com o disfarce ridículo que Cia está usando com tanta confiança, como se fosse enganar alguém. Além disso, por que diabos ela está seguindo Ian depois de ter sido derrotada 2 vezes por ele? Ian revela que já faz cerca de 5 dias que ela está o seguindo, e ele não tem ideia do que fazer a respeito. Seus amigos então sugerem que ele converse com ela, já que ela está claramente desesperada para falar com ele. Finalmente, ele se aproxima dela. Ele já sabe que ela está o seguindo, então pergunta se há algo que ela queira desabafar. Ele está disposto a ouvir. A garota parece tímida e inocente, surpresa e em pânico por Ian ter percebido seu disfarce. De qualquer forma, ela vai direto ao ponto e, em pânico, pede orientação a ele sobre como ficar mais forte. A primeira coisa que Ian nota é como ela ficou educada desde o último duelo. De qualquer forma, ele não tem certeza do que deveria ensinar a ela. Se fosse sobre moral, seria uma coisa, mas ele não tem nada a ensinar a alguém mais forte do que ele. Mas, mais importante, ele está feliz por finalmente ter sua vida normal de volta e realmente não quer se envolver com ela. Então, ele recusa o pedido dela, embora lembre-a de que ela já é poderosa o suficiente. A razão pela qual ele venceu 2 vezes contra ela não foi por causa de suas habilidades ou algo assim, mas porque ela simplesmente baixou a guarda. Honestamente, a única razão pela qual ele venceu foi pura sorte. Mas Cia acredita que sorte também é uma espécie de habilidade. Ela insiste mais uma vez. Ela não se importa se ele não puder ajudá-la por muito tempo. Seria mais do que suficiente se ele a ajudasse até o festival de caça. A menção ao festival de caça pega Ian de surpresa, porque aquela carta ridícula que ele recebeu também mencionava algo sobre o festival de caça. Havia muitos acidentes durante o festival de caça naquele ano. Emma, do departamento de alquimia, foi coletar ervas medicinais quando foi atacada por um monstro misterioso e foi encontrada com o estômago dilacerado. Diante disso, ele decide focar na missão em mãos, mas, antes de ir embora, ele deixa claro que, se ela quer ficar mais forte, deveria pedir ao professor Derek para ensiná-la, não a ele. Enquanto ele corre, seus amigos perguntam para onde ele está indo de repente. Ele responde que acabou de se lembrar de algo que requer sua atenção imediata. Enquanto isso, Ian não acredita em nada do que estava escrito naquela carta. Ou será que acredita? Naquela carta, o fato de os nomes de seus amigos terem aparecido o incomoda. Mais tarde, ele encontra Emma no laboratório de alquimia, e a razão pela qual ele a está visitando é que ele tem certeza de que ela deve ter algumas respostas sobre sua situação. Alguns dias depois, vemos Cia praticando esgrima sob a orientação do professor Derek. Ele elogia seus movimentos fluidos e percebe que ela está melhorando. Enquanto ela permanecer diligente, será capaz de criar uma aura bem equilibrada até o festival de caça. Ele também fica feliz que ela tenha procurado sua orientação, algo que ele considera raro. A garota tímida revela animadamente que foi Ian quem sugeriu que ela buscasse a orientação do professor Derek, e ela não se arrepende nem um pouco. Ela então decide ir embora, já que parece que não pode aprender mais do que o professor Derek já ensinou. Como de costume, sua franqueza pega o pobre Derek de surpresa. A essa altura, até ele percebe que ela literalmente não tem habilidades sociais. Até a próxima aula, ela decide partir. O professor sugere que ela não precisa se apressar, pois ele tem certeza de que ela massacrará a competição com folga. Ele então decide dar uma dica, já que é seu primeiro festival de caça. Ele a lembra de se familiarizar com o terreno e os monstros da Floresta do Sul, onde o festival será realizado. Ele tem certeza de que os alunos mais experientes já começaram a fazer isso. Ela então pergunta se há monstros mais fortes na Floresta do Sul, e o professor confirma que dificilmente há algum perto da entrada. No entanto, ao chegar na metade da floresta, ela começará a ver alguns monstros muito poderosos. Nesse caso, ela decide tentar ir mais fundo da próxima vez, embora o professor a avise para não ir muito longe sozinha.
Embora os alunos possam derrotar a maioria deles, há registros de monstros terríveis aparecendo com mais frequência à medida que o festival de caça se aproxima. Aprendemos então sobre as origens dos deuses. No momento da criação, o deus celestial, Ous, nasceu junto com a luz, e com a escuridão veio o deus do mal, Us. Juntos, o deus celestial e o fluxo do tempo criaram o universo, estabelecendo a lei de que o tempo flui do passado para o futuro. Se essa lei fosse violada, o mundo cairia no caos. Assim, o Deus Celestial preservou firmemente a ordem do tempo, colocando várias restrições sobre ele. Se houver algum ser capaz de desafiar essa ordem, teria que ser um inimigo do Deus Celestial, alguém imensamente poderoso, alguém como Del. Cortamos então para Emma, que está tentando ao máximo fazer Ian entender essa história, mas tudo está passando direto pela cabeça desse pateta. Ela está irritada porque ele nem está se esforçando para entender o que ela está explicando. Ele foi quem a acordou enquanto ela dormia, depois de passar a noite em claro, e exigiu uma explicação, mas agora mal está prestando atenção. Além disso, ele entrou e abriu a porta com estrondo depois de não vê-la por um mês inteiro. Esse cara realmente precisa aprender a tratar os outros melhor. Mas ele pede que ela dê um desconto, já que são amigos. Ela não acredita que essa relação unilateral possa ser chamada de amizade, já que ele só aparece quando precisa de algo. Embora seja verdade que ele a acordou, ele não tem certeza se merece tanta crítica. Ele se desculpa novamente, mas realmente quer que ela explique de uma forma mais simples. Como ele está se desculpando, ela decide ser um pouco mais branda e promete contar a essência mais uma vez, com palavras mais simples. Se ele quiser ir contra o tempo, precisará de uma força imensa, e há apenas um ser neste mundo que tem tanto poder, Del, o servo do Deus do Mal. Se é isso que ela diz, ele conclui que a carta que recebeu deve ter sido enviada por Del. Embora ela não quisesse dizer dessa forma, eles podem considerar a possibilidade de que a carta foi realmente enviada por Del, mas ela não tem certeza de como um ser mítico, que nem sabem se existe, poderia ter feito isso. Nesse caso, Ian acredita que o Deus do Mal pode estar por trás disso, mas, novamente, eles não podem confirmar sua existência. De qualquer forma, é impossível receber uma carta do futuro, então ele deveria voltar para seu quarto e garantir que não conte ninguém sobre isso, já que ela teme que os outros possam rir dele por sua ridicularidade. Ian mentalmente anota o quão dura Emma está sendo, tratando como um idiota só porque ela disse algo ridículo. Mas, novamente, ele deve ser tão louco quanto por acreditar que realmente recebeu uma carta do futuro. Antes de sair, Emma lhe entrega um conjunto de frascos de poções, revelando que são presentes, drogas de apagamento, sua mais nova invenção. Ela o encoraja a testá-las e ver se funcionam. O lado pateta de Ian fica animado com a ideia de um produto tão lucrativo. Ele imagina se tornar completamente invisível depois de beber a poção. No entanto, Emma rapidamente estoura sua bolha, explicando que a poção não o torna invisível, apenas suprime sua presença. De qualquer forma, Ian abre ansiosamente um frasco e o engole, apenas para ser recebido com um gosto absolutamente repugnante. O cheiro sozinho já o faz engasgar. Emma, por outro lado, está exasperada ao vê-lo beber uma poção tão valiosa sem pensar duas vezes. Ela lhe dá uma repreensão bem merecida. Apesar da bronca, Ian decide testar se a poção funciona. Ele pede que Emma feche os olhos e tente senti-lo enquanto ele se esconde. Ela concorda, fechando os olhos imediatamente. No entanto, Ian tem uma revelação chocante. Ele não consegue se sentir. É como se ele tivesse se tornado um fantasma sem corpo ou presença. Assim que ele começa a se sentir orgulhoso, pensando que essa habilidade lhe dará uma vantagem no próximo festival de caça, Emma imediatamente localiza sua posição. Sua empolgação desaparece enquanto ela suspira de decepção, lamentando que todos os seus esforços foram desperdiçados. A poção havia escondido sua presença com sucesso, mas seu odor corporal persistente o entregou. Ela resmunga por não ter considerado o odor corporal durante seus testes. Afinal, todo mundo tem um cheiro único que não consegue detectar em si mesmo. Simplesmente não havia ocorrido a ela quando testou a poção em si mesma. Ian decide ir embora, já que só veio checar o bem-estar de Emma. Antes de partir, ele promete testar o segundo frasco de poção na floresta e relatar os resultados a ela. Ele também a avisa para não entrar na floresta sozinha até depois do festival de caça. Se ela precisar coletar ervas ou outros materiais, deve chamá-lo para acompanhá-la. Ultimamente, os monstros na floresta têm se comportado de forma estranha. Aproveitando a disposição de Ian, Emma o convida para acompanhá-la,
vendo uma oportunidade perfeita para colocá-lo para trabalhar. Ian também está ansioso para ajudar, então concorda em acompanhá-la sempre que ela quiser. Conforme o crepúsculo se transforma em noite, Ian retorna ao seu dormitório. Desde que leu aquelas cartas estranhas prevendo a morte de Emma, ele sentiu a obrigação de avisá-la. Ele só espera que ela leve seu aviso a sério e fique longe da floresta. De repente, Leto invade o quarto furioso, já que Ian abandonou seus amigos e fugiu sem nem mesmo dar uma explicação. Vendo seu amigo, Ian imediatamente suspeita que Leto está por trás da pegadinha, aquele que plantou as cartas ameaçadoras em sua mesa. Ele interroga Leto, exigindo saber por que ele faria algo tão ridículo. Por causa dessas cartas, até Emma riu dele. Embora brincadeiras entre amigos sejam uma coisa, mencionar a morte de Emma tão casualmente é de extremo mau gosto. Mas Leto está genuinamente confuso, sem ter ideia do que Ian está falando. Mudando de assunto, Leto pergunta como Emma está, já que Ian a viu hoje. Ian o tranquiliza, dizendo que ela está bem. No entanto, a cena muda para uma realidade assustadora. Emma não está nada bem. Ela está deitada na floresta sozinha, com o estômago brutalmente dilacerado. A próxima cena nos leva a uma catedral, onde Emma repousa em uma cama, recebendo cura de uma santa. Leto e Ian também podem ser vistos rezando pela recuperação da amiga. A santa explica que Emma foi encontrada na entrada da floresta. De acordo com os batedores, provavelmente foi um ataque de monstro, já que monstros raramente aparecem naquela área. Emma deve ter baixado a guarda. Felizmente, beber uma poção que a fez parecer morta após ser ferida salvou sua vida. No entanto, Ian acredita firmemente que o poder divino da santa é o que realmente salvou Emma. Mas a santa lamenta informar que seus poderes não são onipotentes. Se a catedral recebesse uma oferta valiosa, eles poderiam realizar um milagre. Ian lembra que Emma vem de uma família de herboristas que não tem recursos para tal oferta. A santa explica que a oferta não é sobre valor monetário, mas sim sobre a dificuldade de obtê-la. Infelizmente, ela aconselha que eles se preparem para o pior. Ela também revela que o pai de Emma está a caminho para ver sua filha. Ela entende que será difícil para Ian explicar o que aconteceu, então se oferece para lidar com isso. Ele está livre para voltar para a academia, mas Ian se recusa a ir embora. Ele foi a última pessoa a ver Emma antes da tragédia e está preparado para explicar. Tudo o que aconteceu com Emma pesa sobre Ian, e a santa percebe o remorso e o arrependimento que ele carrega. Ela o tranquiliza, dizendo que ele não é culpado pela situação de Emma e deseja que ele encontre paz mental. Do lado de fora da enfermaria, Leto está furioso, questionando por que um monstro apareceu de repente na entrada da floresta. Se não fosse por isso, Emma estaria segura agora. O pai de Emma chega, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua aparência desgrenhada faz ele parecer um mendigo que acabou de sair das ruas. Ao ver Ian, ele implora para ver sua filha, mas, por razões de higiene, até o pai não tem permissão para entrar. Ian e Leto só podem garantir que os sacerdotes estão fazendo tudo o que podem para salvá-la. Ian então oferece ao pai devastado o frasco de poção que Emma havia dado a ele. Ele acredita que o pai deveria ser o dono da poção. No entanto, o pai recusa, fazendo apenas um pedido: que salvem sua filha. Esse simples pedido deixa Ian profundamente culpado. Se ele tivesse levado mais a sério os avisos da carta, poderia ter evitado essa tragédia. Ele não sabe se a carta é realmente do futuro ou se o que está escrito é totalmente preciso, mas sabe que não pode mais ignorá-la. Determinado, Ian resolve encontrar a tal pessoa chamada Sépia, a remetente da carta, e garantir que os eventos descritos nunca aconteçam. No dia seguinte, ele se envergonha ao perguntar a Leto sobre uma garota chamada Sépia. Leto explode em risadas, provocando Ian por ter uma admiradora secreta. A ideia de alguém se apaixonar por Ian é algo além da imaginação dele. Ignorando as provocações, Ian insiste que só quer fazer algumas perguntas a ela, mas Leto continua tirando sarro, o que lhe rende um soco bem dado. Leto então menciona que Sépia é o nome de uma flor. Ian já sabia disso, por isso está em dúvida se o nome é real ou falso. Leto considera a possibilidade de ser um apelido, já que nomes relacionados a flores são comuns no norte. A menção ao norte faz Ian lembrar da família Ina. Leto promete perguntar por aí, mas, se a pessoa for do norte, ele tem alguém em mente. Cia Yurina, uma garota que, por acaso, é fã de Ian. Ian suspeita do mesmo. Afinal, a única família nobre que ele conhece no norte nevado é a família Ordina. De repente, Cia aparece diante de Ian.
oferecendo-lhe uma bolsa de ouro como compensação por ensiná-la. Ian literalmente não faz ideia do que ela está falando. Ela lembra que havia pedido sua orientação e depois percebeu que foi rude não oferecer algo em troca. Ian insiste que não foi rude e recusa uma recompensa tão exagerada. Ele se pergunta por que ela está tão desesperada para treinar com ele. Sia explica que quer aprender com a única pessoa que não consegue derrotar, mas Ian lembra que ele não tem habilidade para ensinar alguém tão talentoso quanto ela. Ele acredita que ela tem potencial para subir ainda mais sozinha. Sia reconhece isso, mas não quer perder o festival de caça deste ano, pois não terá outra chance. A menção ao festival de caça faz Ian lembrar de algo crucial. A carta dizia que Sépia também participaria do festival deste ano. Por causa disso, ele finalmente decide treinar com Sia. Internamente, ele acredita que o festival de caça pode ser a chave para descobrir se Sia é Sépia. Assim, ele começa a treinar com Sia e, embora ainda não tenha descoberto se ela é realmente Sépia, ele aprendeu algumas coisas sobre ela. A primeira é que ela tem zero habilidades sociais. Ela tem o apelido de Ordina Rude, mas não porque quer ser rude, ela é simplesmente terrível em interagir com os outros. A segunda coisa é que Sia não entende o conceito de descanso. Ian ouviu dizer que nobres de alto escalão frequentemente treinam sem parar, dependendo de poções de cura para se recuperar, e Sia é definitivamente uma delas. Em um momento, Ian sofre uma contusão terrível, mas ela ainda insiste em continuar o treino, argumentando que pode ser curada com uma única poção. Ian lembra a ela que poções podem curar feridas, mas não removem a tensão e a fadiga nas articulações. É por isso que as pessoas se dosam durante os treinos. No outro dia, ela mencionou que este ano era sua última chance. Curioso, Ian pergunta o que ela quis dizer com isso e o que exatamente está causando sua angústia. Sia revela que há alguém no quarto ano que ela deseja desesperadamente derrotar. Ela tem medo que, uma vez que se formem, ela não terá outra chance de lutar com eles. Ian lembra que ela sempre pode pedir um combate mesmo depois que eles saírem da escola, mas Sia explica que, quanto mais o tempo passa, menos provável é que isso aconteça. Em sua família, se um júnior desafiar o chefe da família, ele é exilado imediatamente. E, como a aluna do quarto ano é sua meia-irmã, Deline Ordina, este festival de caça é sua última chance. Deline é sua meia-irmã e a futura chefe da família. Uma vez que ela se formar, Sia não terá outra oportunidade de lutar com ela após a formatura, porque o único lugar onde uma linhagem direta e uma subsidiária podem competir em igualdade é dentro da academia. Sia lembra vividamente da memória de sua derrota. Sua irmã havia mudado as regras e as manipulou para vencê-la. Ela ficou impressionada por ter conseguido se manter firme sem adquirir aliados, mas sua irmã tinha o apoio da família Ordina, enquanto ela não tinha apoio algum, e isso foi sua ruína. Ian a olha com seus olhos gentis, dando a Sia a impressão de que talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar um aliado nele. Ela pensa que deveria ser corajosa o suficiente para convidá-lo para sair. Avancemos para a próxima cena, o Festival de Caça, um evento muito amado pelo Imperador Edelis. É um dos principais eventos da academia, uma competição para determinar o caçador mais capaz, aquele que consegue derrotar as bestas mágicas mais fortes. Essas bestas residem na Floresta do Sul, o local principal do evento, e são intencionalmente deixadas à solta para o propósito da competição. Além disso, a misteriosa mensageira Sépia deve participar deste festival. E a Sia, cujas conexões com Ian se fortalecerão durante o festival, pelo menos é o que as cartas implicaram. Ian ainda não entende porque tem que ser ele ou porque está conectado a tudo isso, o que o deixa em um estado pensativo. Celine chega correndo até ele, querendo ir juntos. Ela o chama de idiota do nada, argumentando que ele obviamente não iria querer formar uma equipe com Sia depois de tê-la humilhado. Embora Ian diga que eles se reconciliaram, Celine acha estranho que Sia tenha estado seguindo ele nos últimos dias. Ian acha que não passa de curiosidade, já que Sia parou de fazer isso. Celine acha desconfortável e irritante que ele esteja defendendo Sia tanto assim. Ele aperta o rosto dela como se fosse Gordon Ramsay fazendo um sanduíche de idiota, deixando Celine sem palavras de vergonha. Então, ele casualmente pergunta se ela mudou de perfume. Ainda envergonhada, ela diz que é o cheiro do seu limpador facial. Ian nem ligava, ele só queria mudar de assunto. O cara é um gasliguer profissional. De qualquer forma, Celine está curiosa para saber se ele tem alguma ideia do tipo de exercícios que farão. Ian acha que será principalmente exploração na floresta. Ele realmente espera que não encontrem bestas mágicas, e, em uma ocorrência normal,
esse seria o caso. No entanto, de acordo com a carta, um ataque de besta mágica está destinado a acontecer, e, com a reação certa, ele pode evitar baixas graves. É uma forma curta de dizer que muitas pessoas podem morrer se Ian falhar em agir. Ele está determinado a evitar esse futuro sombrio a todo custo, já que é a única pessoa que sabe sobre os avisos do futuro. Na próxima cena, o instrutor reúne os alunos para um anúncio importante. Ele quer que estejam cientes do incidente de Emma na floresta, que a colocou no hospital. É uma ocorrência estranha que bestas mágicas apareçam na entrada, onde nunca foram vistas antes. O instrutor quer que estejam atentos a um possível ataque e explica a segunda má notícia. Como são combatentes corpo a corpo, terão dificuldade em brandir espadas em meio a uma abundância de árvores. Ele quer que estejam alertas, já que enfrentarão monstros acostumados ao seu próprio território. Até Ian comenta que estarão em grande desvantagem. No entanto, o instrutor acredita que qualquer espadachim capaz de materializar sua aura pode facilmente limpar a floresta sem problemas. Ele demonstra seu ponto, mostrando como, mesmo em desvantagem, sua lâmina pode cortar tudo. Ao mesmo tempo, isso não significa que podem sair destruindo o ambiente. O ambiente desempenhará um papel crucial no resultado de sua luta, e, para um espadachim, a distância apropriada é crítica. O primeiro exercício será prático. Os alunos formarão pares e então partirão. O texto começa com o instrutor orientando os alunos a explorarem livremente durante a exploração, mas ele faz questão de enfatizar que não devem se aventurar no centro da floresta e que devem correr de volta para a segurança se sentirem em perigo. O problema é que Ian sabe que um grande grupo de bestas mágicas vai emboscá-los, o que significa que ficar juntos em um grande grupo seria benéfico. No entanto, a ideia de reunir pessoas em um evento que envolve duplas parece difícil, já que ninguém acreditaria nele. A única coisa que Ian pode fazer é informar o professor sobre as bestas mágicas logo após sua aparição. Há a chance de ele ser pego em uma batalha, então nosso garoto rejeita o avanço de Celine e passa direto por Cia, convidando-a para formar uma dupla. Coitada da Celine, que desaparece em um vácuo de existência, levando a derrota tão forte que parece ter sido deletada da realidade. A exploração começa com Cia e Ian permanecendo na área segura. Nenhuma besta mágica apareceu diante deles ainda, o que Ian considera uma ocorrência estranha. Até Cia acha isso peculiar, e ela é ainda mais capaz de sentir bestas mágicas do que ele. Ian recomenda uma pausa, insistindo para que ela não baixe a guarda. Eles esperam um pouco até o sol se pôr. Cia está na frente dele, parecendo toda tímida e curiosa. Ela estava querendo perguntar por que ele a convidou para formar uma dupla. Ian, casualmente, diz que eles são amigos e pergunta se ela não o vê da mesma forma. Cia, corando, questiona se deveria dar algo em troca pela amizade. Ela não está acostumada a fazer amigos, então não sabe como isso funciona. Ian fica perplexo quando ela oferece ouro em troca de sua consideração. Ele explica que amizade é diferente de relações transacionais e que amigos podem conversar casualmente sem nenhum pagamento. Eles devem compartilhar coisas uns com os outros. Entendendo isso, Cia quer fazer uma pergunta rude. Ian se surpreende quando ela pergunta se ele está fazendo tudo isso por causa de Emma. Afinal, eles se aventuraram fundo na floresta, e ela se pergunta se isso é um ato de vingança contra as bestas mágicas. Ele não esclarece, mas, na verdade, Ian explode de raiva, seu corpo todo tremendo com as memórias de sua querida amiga. Ele diz a Cia que não está nisso por vingança, mas para localizar as bestas mágicas. Cia, horrorizada, pergunta se isso também faz parte da amizade. Ele pensa que é algo natural e fica curioso para saber como Cia reagiria se ele fosse atacado por uma besta mágica. Uma Cia determinada responde que ela imediatamente derrubaria o monstro. E isso é semelhante ao que Ian sente no momento. A garota isolada está lentamente entendendo o significado da amizade com as ações de Ian. Ele esclarece que não é impulsivo ou louco o suficiente para entrar sem um plano, e é por isso que está priorizando a segurança deles. De repente, Ian ouve algo e instrui Cia a se concentrar. No início, ela não sente nada, mas então percebe. Logo à frente, quase uma dúzia de bestas mágicas estão encarando-os com olhos ameaçadores. Com um número tão grande, o resto dos alunos está em perigo iminente. Avaliando as opções, ela segura sua lâmina para preparar um ataque, mas Ian recomenda contra isso, acreditando que esses monstros representam um problema se forem enfrentados de frente. Ele acha que a melhor ação é informar o professor. Preparando-se, eles correm, com a horda de monstros perseguindo-os por trás, em velocidade máxima.
Ian sabe que as criaturas estão os perseguindo, mas eles podem escapar da distância em que estão. É só uma questão de tempo até alcançarem o professor. Bem, até que Cia cria um momento de donzela em perigo para nosso protagonista. Claro, ela caiu e torceu o tornozelo já machucado. Ela acha que ficará bem e concorda em ser deixada para trás, mas Ian não vai a lugar nenhum. Ele certamente não esperava que isso acontecesse. Os monstros estão se aproximando, e é só uma questão de tempo. Ian diz a Cia para correr, uma instrução ridícula, especialmente porque ela criou problema para ele. Ele quer que ela mantenha a verdade escondida dos próprios amigos. Ele avança para enfrentar os monstros. Ele sabe que a floresta ficou silenciosa, o que significa que todos os animais ao redor já se esconderam. Aproveitando o momento, Ian planeja emboscá-los usando o frasco de supressão de presença. Ele bebe o líquido, marcando seu gosto horrível. Os efeitos começam, permitindo que ele se mova sem se preocupar com as bestas rastreando. Infelizmente, isso ainda não elimina seu cheiro, então ele se camufla com o cheiro do ambiente, cobrindo seu corpo com terra e grama. Com seu cheiro mascarado, ele se concentra em um bom esconderijo, preparando uma armadilha. Ele salta para o topo de um galho de árvore, pronto para enfrentar os desgraçados de frente. Uma das criaturas sai das sombras. O corpo do lobo exala uma energia mais poderosa do que a de um homem adulto. Sem dúvida, ele está enfrentando uma verdadeira besta demoníaca. No momento, o monstro está confuso porque o cheiro que seguia desapareceu exatamente naquele local. Usando isso como sua única chance, nosso garoto salta sobre a besta com uma velocidade incrível, preparando sua lâmina e perfurando sua cabeça. Infelizmente, ele só conseguiu esfaquear o monstro porque sua aura é muito fraca para realmente perfurá-lo. Ian exerce todo o peso e força do corpo, fazendo o que for necessário para cravar sua lâmina no crânio do monstro. Felizmente, ele consegue alcançar seu objetivo, marcando a primeira morte. Com a dificuldade de derrotar apenas uma das bestas, Ian se pergunta quantas ele será capaz de derrubar sozinho. Em vez de lamentar suas chances, ele se concentra na missão em mãos. Ele tem que proteger Cia, não importa o custo. É por isso que ele está pronto para matar cada um desses monstros. Encontrando seu próximo alvo, Ian percebe que há mais bestas demoníacas na área ao redor. Elas estão divididas, tentando encontrá-lo. Pelo menos 5 delas estão por perto. Nessa situação, ele acha que é melhor matar rapidamente antes que uma delas possa alertar o resto da matilha. Ian avança e esfaqueia vários lobos, um após o outro. Em sua luta árdua, ele é pego de surpresa e recebe uma mordida brutal de uma das bestas. Ian persevera, nem mesmo podendo gritar de dor, pois isso alertaria o resto. Desferindo o golpe final, ele usa seu machado para mais uma estocada. Ele acabou de derrotar um grupo de bestas demoníacas, graças ao machado que o ajudou. Seus sentidos melhoraram desde que seu corpo foi possuído. Na verdade, todo seu corpo se move muito mais rápido agora. A possessão acabou sendo algo bom para ele, não importa o propósito do espírito. O cara tá aí sendo possuído por uma Annabelle ou coisa parecida. De volta ao resto do grupo, Celine está furiosa por ele ter formado dupla com Cia em vez dela. Ela até os acusa de estarem namorando em sua duplinha. Bem, sobre isso, Cia chega em pânico, explicando o que aconteceu. O instrutor Derek fica chocado ao ouvir que Ian ficou para trás para enfrentar os monstros sozinho. Ele quer que Cia espere e avança para cuidar das bestas. Cia desmaia, caindo de joelhos, esperando que Ian esteja seguro. Voltando a perspectiva para nosso garoto, ele está escondido entre os cadáveres dos lobos. Um deles se aproxima dos corpos mortos, permitindo que Ian o embosque com uma lâmina no pescoço. A criatura é morta instantaneamente, mas o cansaço está começando a afetá-lo. Mais 2 desses desgraçados acabaram de chegar, e desta vez ele não tem armadilhas para emboscá-los. Ian está exausto, seu corpo coberto pelo sangue dos monstros que acabou de matar. Ele se prepara com seu machado, aceitando o desafio em vez de recuar. Seus olhos dourados irradiam confiança. Os 2 lobos saltam sobre ele, ainda mais rápidos do que as outras bestas mágicas que ele enfrentou. Ainda assim, Ian já se acostumou com seus movimentos. Ele achou que seria difícil enfrentar mais de uma delas em uma luta, mas agora ele acha que tem uma chance. Nosso garoto parte para um golpe cruzado duplo, acertando ambas as criaturas com uma série de ataques. Ele vence mais uma vez, jurando matar cada um desses monstros. O corpo de Ian está sofrendo,
e ele tem certeza de que já matou a maioria das criaturas. No entanto, ele claramente sente mais uma se aproximando. Esta, por algum motivo, não está se aproximando. Ele supõe que a criatura deve ter preparado uma armadilha para ele, um bichinho esperto. No entanto, Ian não pretende lutar com a criatura se for esse o caso. De repente, um cheiro fétido atrai sua atenção. A realização cai sobre ele. Ele nunca poderia esquecer esse cheiro. Afinal, é o cheiro da alquimia que vinha de sua sala de aula. Corrigindo-se, ele acredita que é o cheiro da poção da oficina de Emma. Suas mãos tremem ao segurar a lâmina. Ele lentamente percebe que esse desgraçado foi o responsável por atacar Emma. A besta mágica ainda tem um pedaço da roupa de Emma preso em sua boca. Apontando sua lâmina para a criatura, ele ordena que o monstro se aproxime e morra. A besta mágica joga o tecido em sua lâmina, provocando Ian ainda mais. A criatura circula ele como se estivesse confiante de sua vitória. É como se quisesse massacrar Ian como se ele fosse. Claro, Ian não está planejando desistir tão facilmente. Ele entende que esse lobo é uma besta mágica de alto escalão entre as outras, e um pequeno erro pode significar o fim para ele. Então, ele testa suas chances, mas, antes que possa fazer o primeiro movimento, o lobo avança rapidamente, derrubando Ian com um golpe de corpo e o jogando longe. A velocidade da criatura é um problema claro, já que é difícil reagir a tempo. A besta mágica parte para outro ataque, mas desta vez Ian contra-ataca, jogando sua lâmina dentro da boca do monstro. Usando isso como uma oportunidade, Ian se lança em direção ao lobo, pronto para acertá-lo com seu machado. O golpe completo do machado atinge o corpo da criatura, mas sua pele é tão grossa que a força do impacto faz o machado voar de suas mãos. A besta mágica parte para o ataque novamente, forçando Ian a bloquear e recuperar seu machado. A criatura pula para longe, tendo sofrido apenas um pequeno arranhão no nariz. O comentário de Ian é hilário. Ele não consegue acreditar que o lobo está dando cambalhotas tão casualmente. Ele até brinca com a ideia de mandar esse lobo para o circo. Ian percebe que sua lâmina quebrou os dentes do lobo, o que significa que mordê-lo não é mais uma opção. No entanto, o lobo ainda tem ataques mais do que suficientes para ele se preocupar. Além disso, ele também precisa se preocupar com a resistência do próprio corpo. Outro ataque em alta velocidade pode ser o fim dele. Ian desvia novamente, forçando o lobo a usar suas garras. Ele se abaixa, percebendo que está em desvantagem em termos de resistência e velocidade nessa luta. Ele tenta um contra-ataque, mas não é suficiente para matar a criatura, muito menos perfurar sua pele. As coisas estão ficando ruins, muito ruins. Ele acha que é justo terminar o monstro enquanto ele ainda está confiante demais. Ian decide usar uma última arma que estava guardando, algo que ele evitou usar por causa do risco envolvido. O lobo dispara uma enorme explosão de energia, empurrando Ian contra uma árvore. Ele está em uma situação crítica. A besta mágica está prestes a acabar com ele com suas garras afiadas. Ian está em apuros, mas vamos recapitular alguns momentos antes. Ele sabe que o monstro está apenas brincando com sua presa. Ele só rasgou o abdômen de Emma para se divertir por um segundo. Parece que o corpo de Ian foi cortado pela garra do lobo, mas não foi isso que aconteceu. Ele antecipou esse momento e mergulhou sua lâmina no ângulo certo, fingindo estar fraco. Ele conseguiu mirar nas entranhas da criatura, acertando onde ela era mais vulnerável. Ian provoca o lobo por achar que poderia brincar com ele tão facilmente, e agora é ele quem está se vingando, cortando as entranhas do monstro. Sua lâmina corta poderosamente o corpo da besta. A luta termina. Finalmente. O monstro falhou quando subestimou Ian, pensando que ele seria tão fraco quanto Emma. Sua arrogância levou à sua morte. Em sua raiva, Ian desfere outro golpe em nome de Emma, esperando que o monstro sinta essa dor. Enquanto isso, o instrutor Derek está correndo rapidamente pela floresta, esperando que Ian esteja seguro. Ele chega exatamente no momento em que Ian desfere seu golpe final. À frente, Derek fica chocado ao ver os corpos dos monstros mortos. Ele consegue sentir a presença de Ian por perto. Celine alcança o professor junto com o resto dos alunos. Infelizmente, Ian não está em lugar nenhum, o que os preocupa. Derek acha que eles serão capazes de encontrá-lo se seguirem o caminho à frente. Finalmente, eles descobrem Ian sentado no chão, usando o corpo do lobo morto como um travesseiro. Ele está lá, ofegantes, zombando de seus amigos por chegarem um pouco tarde demais. Sua
Consciência desaparece enquanto ele murmura o nome de seu professor. A próxima coisa que ele se lembra é acordar no templo. A santa o informa sobre o que aconteceu. Seu instrutor o carregou de volta após sua luta com as bestas mágicas. Sua recuperação levará um tempo, mas ele está feliz por não ter sofrido ferimentos graves. Ele conseguiu vingar Emma no final, mas ainda não será o suficiente para ajudar sua amiga a se recuperar do coma. Além disso, a besta mágica que ele enfrentou era jovem e imatura para seu tamanho. Se fosse mais madura, nunca teria brincado com Ian. Seu amigo está chateado por ele estar pensando em tudo isso enquanto está no hospital. Ian só quer que o tolo vá embora, já que ele não passa de um paciente agora. Seu amigo acha que ele foi idiota por arriscar sua vida para proteger Cia. Além disso, ele tinha a poção de Emma protegendo na hora, mas seu amigo acha que uma abordagem mais útil teria sido fazer Cia beber a poção e se esconder no topo de uma árvore. Isso permitiria que ele alcançasse o professor a tempo, e nada seria desperdiçado. É hilário porque esse é realmente um plano sólido, e nosso garoto basicamente faz um ops, esqueci. De qualquer forma, seu amigo está impressionado com o quão próxima Cia está dele agora. Ela estava preocupada, pensando nele perto do templo. Ian se pergunta por que ela não está entrando no templo como uma pessoa normal faria. Celine é a próxima a visitá-lo. Ela o abraça com força, preocupada que ele estivesse morto. Ela morde seus dedos por ele ter sido estúpido e orgulhoso. Acontece que Ian recebeu uma recompensa por derrotar as bestas mágicas, um total de 70 moedas de ouro. Ele segura a mão machucada enquanto Celine age como uma amiga interesseira, pedindo que ele os convide para uma boa refeição. Nosso garoto está sofrendo de dor porque ela está apertando sua mão ferida. Ela quer ir a um restaurante especializado em carne de bestas mágicas, servindo a melhor carne de dragão da região. Ian acha que é um pedido incrivelmente egoísta, já que ele está sofrendo. Ouvindo isso, o rosto de Celine se transforma em decepção. Ela se desculpa enquanto continua a abraçá-lo, suas emoções tomando conta enquanto ela derrama lágrimas. Ela realmente achou que ele tinha partido. Ian sorri, acariciando sua cabeça. Ele não é do tipo que morre facilmente. Afinal, ele é uma barata persistente. Celine não consegue aceitar o fato de que ele está se colocando em situações extremas sem motivo algum, apontando que Cia não importa tanto quanto ele. Ian rebate, dizendo que não poderia deixar uma pessoa inocente morrer por sua própria segurança. Celine o acha irritante e confessa abertamente que ele é, de longe, a pessoa mais importante do mundo para ela. Meu Deus, esse é o eu te amo mais alto que eu já ouvi, e ainda assim Ian não consegue entender o que ela quer dizer. Eles são amigos de infância, mas é basicamente isso. Ok, eu sei o que vocês estão pensando. Esse ângulo poderia ter tomado um rumo muito diferente muito rapidamente. Celine implora que ele cuide de si mesmo. Ela até agarra sua mão, pulando em cima dele, segurando seu rosto no lugar. Eles estão prestes a se beijar quando seu amigo interrompe o momento com sua presença. Isso faz Celine pular como um gato assustado. Ele não se sente nem um pouco mal por arruinar o momento. Ian, por outro lado, está se sentindo culpado. Celine sempre foi como uma irmã mais nova para ele, e ele não aspira a se tornar o sucessor de Didi. Seu amigo aponta para Ian, acreditando que ele deveria cuidar de Celine se também vai fortalecer seus laços com Cia. O cara está dando conselhos de relacionamento porque, de repente, Ian está recebendo muita atenção. Leto está meio certo. É por causa de Ian que o relacionamento entre Celine e Cia piorou. Vamos ver a perspectiva de Cia sobre como as coisas aconteceram. Por causa de seu erro, alguém teve que assumir o controle. Ian lutou por ela e até mesmo lembrou do valor da amizade. Quando seu instrutor levou Ian ao templo, ela temeu por sua vida. Suas ações quase o mataram. Um veterano arriscou a vida por ela, e no passado ela não teria entendido por quê. A meditação de Cia é frequentemente interrompida pelo próprio Ian. Ele queria acompanhá-la para outra coisa. Ela admite que ele é a primeira pessoa que a tratou bem, apesar de seus problemas. Ele nunca reclamou, mesmo depois de seus inconvenientes. É como se ela não sentisse medo de ser ela mesma perto dele. É por isso que ela tem certeza de que não quer perdê-lo. Ela entende uma pequena fração do que ele sentiu quando enfrentou aquelas bestas mágicas por ela. Assim como ele, ela não quer perder Ian. Afinal, amigos farão de tudo para proteger seus entes queridos. Cia reúne coragem para visitá-lo no templo. Ele é a primeira pessoa que se tornou sua amiga. Tímida como sempre, Cia pergunta se ele está se sentindo bem.
Ele admite que está se recuperando bem, aliviando suas preocupações. Ian fica feliz que ela tenha vindo acompanhá-lo, já que ele está ficando cansado do livro chato que Leto lhe deu para estudar para o próximo exame. Cia, sentindo-se culpada, pergunta se ele está bravo com ela. Sentindo sua culpa, Ian responde que não há nada para ele ficar bravo. Isso a faz sorrir de felicidade, algo que ele não esperava. Ele a garante que não há nada para ela se preocupar. Ele estava apenas fazendo isso por outro amigo. Além disso, Ian pergunta sobre a bolsa que ela está segurando, temendo que ela possa. Síria corrige Ian, dizendo que trouxe a recompensa em dinheiro por ele ter derrotado as bestas mágicas. Ela foi encarregada de entregar a recompensa a ele. Ian abre a bolsa e fica chocado ao encontrar tantas moedas de ouro dentro. Ele sabe que essa garota sorrateira adicionou mais ouro do próprio bolso. Ian insiste que ela leve a quantia extra de volta, já que a vida dos outros não pode ser comprada com ouro. Cia fica tímida ao compartilhar um momento de proximidade com as mãos dele, como se as coisas já não pudessem piorar. De repente, Celine aparece do nada e flagra os dois. Ela fica com o rosto fechado no instante em que vê Cia, empurrando-a para o lado para perguntar sobre a condição de Ian. Nosso garoto fica horrorizado com a forma como Celine tratou Cia. Cia se levanta, percebendo que é melhor ir embora. Celine a chama de rude por ter sido a responsável por colocar Ian no hospital. Ian grita com Celine por ser extremamente grosseira, mas ela ignora seus sentimentos e casualmente descarta suas preocupações. Tudo que ela está pensando é no que vão comer depois que ele for liberado. Isso faz lembrar do aviso de Leto. Ian tenta confrontar Celine, que não está nem aí e só foca no encontro que eles terão. Cia sai do templo se sentindo deprimida. Sua postura cabisbaixa e desanimada é notada pelos outros alunos. Alguns deles querem tirar vantagem dela enquanto está vulnerável. Eles odeiam o fato de ela ser considerada a melhor aluna. A notícia de que ela abandonou Ian se espalhou como fogo. Alguns alunos concordam em se unir para acabar com ela de vez. Eles levam o assunto a Tim, que acha que estão sendo imprudentes por quererem arrumar confusão com a família Ordina. Um único erro pode ser a ruína deles. A conversa é interrompida por uma mulher que parece saber algo sobre Cia e Urina. Lupin acha que ela está sendo arrogante, mas Tim o impede para ouvir o que ela tem a dizer. A garota remove sua capa, revelando que o nascimento de Cia é um ponto de controvérsia. Na verdade, eles não precisam se preocupar com a família Urina revidando. Na cena seguinte, Ian está visitando sua querida amiga Emma, que ainda está inconsciente. É culpa dele por não ter acreditado nos avisos da carta. 2 eventos já aconteceram, o que significa que há uma grande chance de que as bestas mágicas também apareçam no próximo festival de caça. E, como o aviso menciona a palavra monstro, eles provavelmente enfrentarão uma ameaça ainda maior. Ian está frustrado por não ter poder para impedir a ameaça sozinho. Sua única opção é buscar a ajuda do instrutor. A santa interrompe seus pensamentos, surpresa por encontrá-lo ali. Ian pergunta sobre a condição de Emma e descobre que ela ainda está viva, mas não há garantias de que se recuperará. Ele relembra a conversa anterior. A santa mencionou que Emma poderia ser curada se uma oferta valiosa fosse feita. Ele quer saber o que ela quis dizer. Ela explica que seria necessário um objeto de alta divindade. Em circunstâncias normais, os restos de bestas mágicas são usados, mas são difíceis de obter, e seria ainda mais difícil para o pai de Emma conseguir isso. Percebendo que tem uma chance, Ian pergunta se uma besta mágica de alto escalão seria suficiente, mas, infelizmente, nem isso seria o bastante. Ela acha que um espécime adulto da espécie poderia ser suficiente. Ian fica feliz em saber que Emma está à beira de um milagre e que talvez se recupere sozinha. Ele sai, pensando se o monstro que ele está destinado a enfrentar no festival será poderoso o suficiente para ser uma oferta. Mas não é como se ele pudesse derrotar a criatura, especialmente depois de quase morrer na última luta. Sua única esperança é o professor. Os passos de Ian ecoam pelos corredores da faculdade. Ele entra sem cerimônia, pedindo desculpas pela intromissão. O professor Derek fica feliz em ver a estrela em ascensão se sentindo melhor após o incidente. Finalmente, Ian levanta sua preocupação sobre bestas mágicas mais fortes que os lobos que têm aparecido. Ele pergunta se o professor lidaria com o problema quando ele surgisse. O professor Derek parece evasivo. Ele acredita que não aparecerão bestas mais fortes que os lobos. Ian fica frustrado. Já aconteceu em 2 incidentes separados. Não seria loucura pensar que pode acontecer de novo, certo?
O professor Derek argumenta que foram incidentes isolados, com uma chance extremamente pequena de ocorrência. Ele explica que bestas mágicas podem aparecer em áreas com alta concentração de energia mágica não refinada. É por isso que o Império monitora lugares que se sobrepõem à presença humana, para evitar que bestas apareçam. A exceção é a Floresta do Sul, que é deixada de lado para o festival de caça. O Império mantém a população de bestas em um certo nível, evitando que as mais fortes apareçam. Ian sugere que uma besta particularmente forte pode ter sobrevivido. O professor Derek discorda, afirmando que bestas fortes adoram lutar e sua presença é facilmente detectável. É praticamente impossível que uma sobreviva sem ser notada. Mas, se uma conseguiu, deve ser por causa de uma habilidade especial. Além disso, o festival de caça é um palco grandioso para ver quem pode caçar as bestas mais fortes. Uma única besta forte aparecendo não deveria ser um problema. Ian fica desiludido com a visão descuidada do professor. Ele pergunta se Derek não se importa se os alunos se machucarem ou algo pior. O professor reforça sua posição. O propósito do torneio é aprimorar os alunos, e os professores não devem interferir. Além disso, superar crises desconhecidas também é um dos objetivos do torneio. Vendo que não pode contar com um professor tradicionalista se algo grave acontecer, Ian não tem escolha a não ser lidar com isso sozinho. Na hora do almoço, vemos Cia Ordina chegando ao refeitório com sua presença etérea. Mas a multidão de alunos não a vê mais como uma ameaça. Agora veem como um saco de pancadas para insultos. Eles haviam parado por um tempo, mas o bullying recomeçou, desta vez indo além e atingindo aonde mais dói. Eles estão insultando sua mãe, ou melhor, a falta dela. Segurando seu almoço, Cia se vira para encarar os valentões que a estão perturbando. Eles não parecem intimidados ou com medo. Cia pensa por um segundo e se vira novamente. O que quer que ela quisesse fazer com eles não valia a pena. É melhor ignorá-los e continuar cuidando da própria vida. Ela não pode desperdiçar energia com essas pessoas. O líder dos valentões, Tim, se ofende por ser ignorado e avança, empurrando-a com força por trás. Cia cai, derrubando o almoço no chão. O prato se quebra, e a comida é desperdiçada. Gargalhadas zombeteiras ecoam pelo refeitório. A jovem da família Ordina nunca se sentiu tão frustrada e humilhada antes. Enquanto Cia está passando por níveis coreanos de bullying, nosso protagonista está radiante, com um sorriso enorme, depois de finalmente comer uma refeição de verdade em vez de comida de hospital. Ian passa por alguns alunos fofocando sobre o que aconteceu no refeitório. Quando ouve o nome da família Ordina, ele presta atenção. Alguns NPCs nobres descartam o apoio a Cia, já que ouviram de alguém que sua mãe era de classe baixa, tornando-a uma desgraça para os Ordina. Sem querer, o NPC arrogante solta que a única pessoa que pode defender Cia é aquele cara, Ian Percus. Quando o NPC arrogante se vira, o homem sobre quem ele estava fofocando aparece diante de seus olhos. Ian fica parado, ameaçadoramente, sem dizer uma palavra, enquanto lança um olhar mortal para o fofoqueiro. Ele exige uma explicação sobre o que eles estavam falando. O NPC arrogante tenta mudar de assunto, esperando escapar da situação. Seus amigos já o abandonaram, deixando-o sozinho com o lobo mau. Ian segura os ombros do NPC com firmeza ameaçadora, e o interrogatório começa. O diabo tem muitas perguntas a fazer. Depois de extrair informações do pobre NPC, Ian se vê em sua próxima aula, topologia. Toda aquela coisa sobre áreas e linhas não é o seu forte. Ao seu lado, seu amigo Leto tira um pedaço de pergaminho, esperando animá-lo. É um artigo sobre o caso de repulsão de bestas mágicas na Floresta do Sul. Ian Percus, um aluno do terceiro ano da academia, foi creditado por derrotar várias bestas mágicas em um incidente aterrorizante. O artigo descreve vividamente como ele abateu 10 monstros, incluindo um de alto escalão, e elogia suas conquistas como notáveis. Cia Yurina também é mencionada, mas a melhor aluna do departamento de esgrima é criticada por abandonar um amigo em perigo. Ler essa parte deixa Ian furioso. Cia foi quem o mandou embora. Ela só foi buscar ajuda. O texto começa com Ian refletindo sobre o artigo que elogia suas ações, mas também critica Cia de forma dura. Ele fica com dor de cabeça só de pensar na situação. Leto comenta que os escritores provavelmente exageraram na história porque vende melhor. Afinal, uma história sobre uma nobre arrogante fugindo enquanto um nobre de baixo escalão derrota uma besta mágica de alto nível é sensacional. Não há fofoca melhor do que essa. Ian está preocupado que, se não esclarecer as coisas,
algo horrível pode acontecer. Leto aconselha ele a desistir, já que a princesa do baile, a responsável pelo jornal, nunca daria ouvidos a Ian. Ela não interage com pessoas pobres, então mudar a história está fora de questão. Leto tenta convencê-lo a deixar para lá e seguir em frente. Ian recebe todos os elogios, enquanto sua nova amiga, Cia, recebe todo o ódio. Isso, somado aos rumores ruins sobre ela que estão se espalhando, só piora a situação. Ian conversa com Leto sobre o incidente no refeitório, onde Tim insultou Cia, dando coragem aos outros para se juntarem ao assédio contra a pobre garota. Ian já havia repreendido alguns fofoqueiros antes, então esses NPCs não serão um problema. Pelo visto, o grupo parece ser de alunos do segundo ano, com seus mantos marrons. O grupo de Tim é de alunos do terceiro ano, e agora os do segundo ano estão participando também. Leto sente que algo mais sinistro está acontecendo. Com tanto assédio, há uma alta probabilidade de que alguém esteja coordenando tudo nos bastidores, alguém que possa manipular a opinião pública para gerar tanto ódio. Tim pode ser um delinquente de um reino violento no sul, mas ele nunca teve uma boa opinião sobre Cia. Um nobre de uma fronteira não pode ter tanta influência. Supondo que alguém esteja manipulando tudo nas sombras, essa pessoa deve ter uma rede de informações ampla o suficiente para cavar sujeira sobre a linhagem de Cia. Com isso em mente, Ian formula um plano simples, mas eficaz. Primeiro, ele vai acabar com Tim e sua trupe, e depois seguirá a partir daí. Ian vasculha todo o campus em busca de Cia. Ao pôr do sol, ele finalmente a encontra. Ele se aproxima dela com um sorriso e pergunta se ela está bem. Ele não percebeu o estado miserável em que ela estava até ver de perto. O sangue de Ian ferve ao ver a jovem linda coberta de um líquido vermelho por todo o cabelo e corpo, com lágrimas de derrota nos olhos. Mais cedo, ela tentou voltar ao refeitório para comer depois que sua primeira refeição foi arruinada. No caminho, ela encontrou outros valentões falando descaradamente sobre ela. Quando perceberam que os insultos fracos não estavam funcionando, eles trouxeram à tona novamente a questão de sua mãe de classe baixa. Sem saber quando parar, os valentões teorizaram que ela poderia até ter um pai diferente ou que foi simplesmente recolhida das ruas. Cia chegou ao limite. Ela tentou aguentar, esperando que o assédio diminuísse, mas claramente não seria o caso. Vendo a raiva em seu rosto, os valentões se desculparam, dizendo que estavam apenas falando sobre uma garota de classe baixa. Não era culpa deles se as palavras atingissem alguém de perto. Cia Yurina finalmente perdeu a paciência e correu para o banco onde os valentões estavam sentados. Infelizmente para ela, isso fazia parte de um plano elaborado, uma armadilha. Assim que ela pisou no gatilho escondido, seus pés ficaram presos no chão com magia de escavação. Ela tentou mudar o centro de gravidade para o outro pé, mas só ficou mais instável com outra armadilha. Vendo-a perder o equilíbrio, tropeçar e cair, os valentões riram como hienas. Um deles pegou uma garrafa de vinho, destampou e derramou o conteúdo na cabeça de Cia, que estava presa. Eles literalmente a encharcaram com álcool. Com uma cara de peixe, o nobre idiota celebrou a humilhação dela. Cia tentou manter a calma. Normalmente, não deveria ser possível usar magia sem encantamentos. Esses bastardos devem ter preparado essa armadilha e esperado o dia todo por ela. Como resultado, eles realmente pegaram ela. Naquele momento, ela já tinha caído na armadilha, então considerou revidar, mas acabou se segurando. Aos olhos de sua família, sua mãe não tem importância. Se ela agisse com violência, só complicaria as coisas ainda mais. Ian argumentou fortemente que ela tinha todo o direito de dar uma surra neles, mas esses valentões eram mais espertos do que pareciam. Eles fizeram um pedido de desculpas público, chamando tudo de acidente. Quanto aos insultos, eles nunca mencionaram Cia diretamente pelo nome. Se ela tivesse agido precipitadamente, esses bastardos teriam conseguido se safar facilmente. Pelo contrário, Cia só teria causado problemas para sua família. De qualquer forma, a jovem perde. Ver, ouvir e sentir o que ela tem que suportar comoveu Ian. Depois de alguns minutos de liberação emocional, Cia enxugou as lágrimas e agradeceu a Ian por ouvi-la. Não importa quantas vezes ela insistisse que estava bem, Ian se recusava a deixar o assunto para lá. Ela pode estar disposta a manter o status quo, considerando que tem a perder, mas Ian Percus não é assim. Ele está pronto para entrar no modo demônio. Ele não está nada bem com isso. Os alunos do terceiro ano geralmente ficam vagando atrás da academia para suas travessuras suspeitas.
O valentão que humilhou Cia se gabou para Tim de que a garota nem conseguiu desviar de sua magia básica e tropeçou. Parece que a ideia de derramar vinho nela foi de Tim. Eles chamaram isso de um banho luxuoso que ela nunca poderia pagar. A pequena reunião deles foi interrompida pela chegada de Ian Percus. Sem perder tempo, ele os confrontou sobre de onde vinham os rumores sobre a vida privada de Cia. Os valentões apenas riram dele por tentar ser o cavaleiro em armadura brilhante. Vendo que esses garotos não o levavam a sério, Ian partiu para cima com os punhos prontos para agir. Um único soco foi o suficiente para derrubar um dos valentões no chão. Eles olharam para ele incrédulos. Eles não conseguiam acreditar que um nobre de baixo escalão ousaria colocar as mãos em um nobre aristocrático de verdade. Antes que qualquer um dos valentões pudesse sacar suas armas, Ian já havia derrubado um jovem mestre arrogante com um golpe rápido, mandando o cara rolar para um canto qualquer. Por trás, um dos valentões tentou acertá-lo em um ponto cego, mas Ian rapidamente respondeu mandando o bastardo sorrateiro para o ar. 2 no chão, e ainda mais para derrubar. Ele nem sequer quebrou um suor ainda. Ele nunca esperou que esses arrogantes confessassem tudo de uma vez, então ele poderia muito bem se divertir um pouco. Ele pode simplesmente bater nesses garotos até que estejam de joelhos, pedindo desculpas. Vendo que todos estão segurando espadas, parece que Ian cuidou do único usuário de magia do grupo. Tinha o único oponente problemático. Que resta? Ele é um legítimo aluno de destaque do 3º ano do Departamento de Espadas. Vencê-lo seria difícil, mas não há motivo para se estressar com detalhes agora. Ian está focado em quem estiver em seu caminho. Os valentões finalmente decidiram usar seus cérebros minúsculos e atacar em uníssono. Vendo seus movimentos, Ian sorriu, confiante em sua melhoria drástica em termos de habilidade. Ele estava certo de que lidar com alguns jovens mestres arrogantes não deveria ser um problema. Em vez de esperar que eles entrassem em seu alcance, ele avançou para levar a luta até eles. A espada de Ian era leve e poderosa, extremamente difícil de bloquear. A primeira alma desafortunada que ele atacou tentou se manter firme, mas lentamente cedeu à força bruta. Com um golpe massivo, ele arrancou a espada do inimigo e quase decapitou o bastardo. Mais um derrubado, e só faltam 2. De repente, Ian sentiu uma dor aguda nas costas. Virando-se, ele viu os outros valentões atacando por trás, com um esforço coordenado. Os 2 subiram aos céus e miraram em um único alvo. Ian foi forçado a ficar na defensiva, garantindo que as 2 espadas não o rasgassem ao meio. Ele cerrou os dentes, esperando conseguir superar 2 oponentes de uma vez. Com um timing perfeito, ele conseguiu desferir outro golpe para afastar os valentões. Criando algum espaço entre eles, Ian atacou novamente com paixão. O golpe atingiu a têmpora de um dos valentões, resetando o idiota como um animal selvagem. Ian pressionou o ataque no último lixo que restava no caminho. Ele acelerou de mãos vazias, apenas para puxar sorrateiramente o machado misterioso escondido sob seu uniforme. Assim que o nobre mimado sentiu sua sede de sangue e o perigo iminente, o bastardo estava frito. Depois de 1 minuto de quase acertos, os lixos foram eliminados. Agora, o único que resta é o chefe deles, o infame Tiatri. Ao sacar sua espada grande, Tim perguntou como Ian conseguiu melhorar suas habilidades tão drasticamente em tão pouco tempo. Ele zombou, perguntando se Ian havia recebido alguma droga milagrosa da família Ordina durante os treinos matinais com Cia. O bastardo astuto até sabia sobre seus treinos com Cia. Tim estava espionando eles. Ao chamar sua atenção, Ian venceu a família Ordina 2 vezes. É natural que Tim se sentisse um pouco ameaçado. Ele carregou sua espada massiva com uma aura cintilante de luz. Quando se trata de pura velocidade, ele está em uma liga completamente diferente. O peso daquela espada grande empurrou Ian alguns passos para trás. Tim não havia terminado ainda. Vendo que estava em vantagem, ele pressionou ainda mais. Com um golpe rápido para cima, ele quase cortou Ian ao meio. Tim riu. Pelo visto, ele estava preocupado à toa. As habilidades de Ian podem ter melhorado, mas sua magia não. Ian sabia disso melhor do que ninguém. Mesmo que ele consiga ler e reagir aos movimentos de Tim, a espada mágica potente daquele cara é demais. Ainda assim, Ian precisa encontrar uma maneira de vencer. De alguma forma, com seu poder mágico inferior, Ian não é páreo para esse desgraçado em um confronto direto. Cada movimento e ataque só inclinam o pêndulo mais e mais para o lado da supremacia de Tim. Sua aura selvagem de luz era igualmente destrutiva e rápida.
Defender-se contra ataques tão pesados está lentamente cobrando seu preço de Yan. Não importa o que ele tente, ele simplesmente não consegue fechar a lacuna entre eles. Tin elogiou a resistência de Yan. Não é todo dia que ele luta contra um oponente que consegue durar tanto. Infelizmente para Yan, ele não pode vencer apenas correndo por aí. Mesmo estando claramente em desvantagem, ele ainda tinha energia para prometer que a maldita boca de Ti estaria fechada quando tudo acabasse. Ti afirmou que, se Yan realmente conseguisse fazer isso, ele admitiria a derrota como um homem. Afinal, os homens do Reino Feroz do Sul estão dispostos a arcar com as consequências de um duelo justo. É bem irônico vindo de alguém que assedia Cia só porque não consegue vencê-la em uma luta justa. Empolgado, Ti avançou, aparentemente mirando em um golpe fatal. Yan se concentrou e leu a trajetória do golpe vindo de cima, mas acabou sendo uma finta eficaz. A espada mágica brilhou como um relâmpago e acertou Yan pelo lado. O golpe tirou o fôlego dele, e Yan caiu de bunda no chão. Ele nunca havia lutado contra alguém com uma velocidade tão relâmpago. Tin escolheu esse momento para perguntar a Yan sobre algo que o incomodava. Durante a primeira luta de Yan contra Cia, Ti o viu desviar de um ataque que supostamente era inevitável. Foi como se Yan tivesse dobrado a realidade por um breve momento. Tin deve estar falando daquela vez em que ele foi possuído por aquele espírito maligno misterioso. Logicamente falando, apenas um mestre deveria ser capaz de usar passos espaciais. Falando em passos, Yan percebeu que o chão na área estava particularmente macio. Examinando o solo, ele viu que estava cheio de marcas e sulcos cavados durante a luta anterior. Algo clicou, e ele finalmente descobriu sua única chance de vencer. Enquanto ele tinha seu momento de revelação, Ti aumentou a intensidade, buscando mais informações sobre a técnica bizarra de Yan. Ele parecia um berserker cercado por relâmpagos, mas Yan continuou desviando com movimentos desajeitados. Depois de sair do alcance do ataque massivo de Tin, Yan guardou sua espada na bainha. Tin viu isso e interpretou como uma admissão de derrota. Ele acha que Yan desistiu, mas nosso garoto está apenas esperando o momento certo. Como o inexperiente espadachim mágico que é, Tin caiu na armadilha e avançou. Depois de alguns passos rápidos, seus pés afundaram no solo macio. Levando o terreno em consideração, Yan calculou o ângulo preciso para desviar sem movimentos desperdiçados. Tin cortou apenas o ar, vulnerável. Ele olhou para Yan e viu um olhar brutal encarando enquanto segurava o machado. Finalmente, Yan acertou seu primeiro golpe limpo na luta, e isso abalou Ti até o âmago. O ataque atingiu significativamente a confiança do jovem mestre arrogante. Ele tentou se recuperar e recuperar o momentum, mas foi um pouco lento demais. Yan Percus o derrubou no chão, impedindo-o até de empunhar sua espada grande. Yan segurou com força o pescoço do nobre metido, colocando-o em um estrangulamento brutal. Ele exigiu silêncio enquanto levantava o machado, com o lado sem corte apontado para o rosto bonito de Tin. Ele havia prometido que calaria a boca daquele cara mais cedo, e era hora de cumprir a promessa. Tin estava confuso. Ele nunca havia encontrado esse tipo de selvageria em sua vida. Yan continuou a espancar seu rosto com o lado sem corte do machado, batendo nele com dores surdas até que ele desmaiou de dor. A raiva de Yan pelos bastardos sujos que ousaram mexer com Cia explodiu. Escória como essa, que fala mal dos outros pelas costas, merece tudo de pior. Alguém como esse nobre mimado precisa ser esmagado até virar pasta para aprender uma lição. Quando ele terminou com Tin, o jovem mestre bonito do Reino do Sul estava mal se segurando a vida. De repente, o primeiro valentão que Yan derrotou acordou e continuou sua pose de superioridade e todo aquele papo furado. Ele se apresentou como Lupin, o terceiro filho do Conde Hela do Império. Enquanto o discurso arrogante continuava, Yan simplesmente arremessou o machado a centímetros do rosto do pirralho. Depois de toda aquela conversa, tudo que Yan entendeu foi que havia outro cérebro querendo ser esmagado. Pelo menos agora que um dos valentões está acordado, ele terá alguém para interrogar adequadamente sobre o vazamento das informações pessoais de Cia. Lupin finalmente percebeu que suas palavras não tinham significado ali e imediatamente dedurou a garota de cabelo verde que lhes contou sobre a vida familiar de Cia. Eles não têm ideia de quem é essa garota ou qual é sua intenção, mas aquele cabelo verde marcante se destaca. Lupin jurou que eles haviam aprendido tudo sobre a mãe de Cia daquela garota misteriosa e que ele não sabia de mais nada. Ele jurou que era tudo que ele tinha, esperando que Yan não o derrubasse brutalmente no chão como os outros. Pode não ser muito, mas Yan ainda tem uma pista. De qualquer forma,
ele ordenou que Lupin gravasse esse evento em sua mente. Da próxima vez, não haverá avisos. Depois de lidar com os delinquentes do terceiro ano, Cia deveria recuperar um pouco de normalidade em sua vida. Agora, esses bastardos sabem que, se tentarem algo desagradável de novo, algum lunático maluco os caçará até os confins do mundo. E quanto ao canalha que está espalhando os rumores sobre o passado de Cia, Ian jurou encontrá-lo e esmagá-lo. Um dia depois, os alunos do departamento de esgrima aprimoravam suas habilidades treinando uns com os outros em aula. Enquanto todos estavam focados em seus treinos, Cia não conseguia parar de se preocupar com Ian. Ela sente que ele pode ter agido por raiva no dia anterior. Ela não quer isso. Não importa o que aconteça, ela não quer arrastar alguém que ela se importa para seus próprios problemas. Seus pensamentos foram interrompidos por mais uma ofensa desrespeitosa. Algumas garotas a chamaram de órfã e riram na cara dela. Quando ela as encarou, em vez de sentir medo e recuar, as bruxas continuaram a assediá-la. Elas zombaram, dizendo que ela nem poderia chorar para mamãe se quisesse. Nos últimos dias, ela tem engolido todos os golpes. Ela não quer causar problemas para sua família, mas uma pessoa só pode aguentar por tanto tempo. Com uma espada na mão, ela lutou para se controlar, para não acabar soltando tudo e massacrando essas NPCs sem talento. Vendo o olhar feroz nos olhos de Cia, as bruxas continuaram a jogar lenha na fogueira. Elas insinuaram que, se ela atacasse, seria por causa de uma criação inadequada. As duas teriam continuado a lançar insultos dolorosos se não fosse por uma voz surpreendentemente autoritária ordenando que parassem. Atrás delas apareceu Tia Tri, seu rosto cheio de bandagens cobrindo todas as feridas que Ian havia infligido. Ele disse às bruxas para recuarem e irem embora se não quisessem acabar como ele. As bruxas imediatamente se acovardaram ao ver um aluno de destaque exalando pressão. As garotas tentaram se desculpar para sair da enrascada, mas Tim se recusou a deixá-las ir. Ele conhece o jogo delas. Ele usou as mesmas estratégias antes. Ele anunciou que Ian Percus havia dado uma surra nele sem dar a elas a chance de se explicar. Todo seu esquadrão apareceu com várias lesões e feridas horríveis, incutindo medo no coração de todos os alunos. As bruxas tremeram, pensando que poderiam sofrer o mesmo destino. Tim e toda sua trupe machucada se aproximaram de Cia com expressões solenes. Surpreendentemente, todo o grupo se curvou a Cia e pediu desculpas por suas ações imaturas. Tim prometeu nunca mais incomodá-la. Cia ficou chocada. Esses garotos poderiam ter poupado a vergonha e feito isso em particular, mas escolheram um pedido de desculpas mais público possível, tornando o assunto maior do que deveria ser. Ti olhou levemente para cima e explicou que eles estavam deliberadamente fazendo uma cena grande com isso. Se rumores vagos se espalhassem, seu grupo seria o motivo de chacota por ter sido massacrado. É melhor deixar a impressão de que Ian é apenas um espadachim louco e poderoso, o que deixaria todo mundo em alerta. Para ser completamente honesto, Ti ainda não gosta de Cia. Ele a acha rude, mas o mais irritante é a diferença de habilidade entre eles, sem mencionar os poderosos apoiadores dela. No entanto, ele está disposto a reconhecer que encontrar bons aliados também é uma habilidade neste mundo. Antes de partir, Tim pediu a Cia que contasse a Ian sobre o pedido de desculpas, para que ele pudesse tirar o lunático de suas costas de uma vez por todas. Cia pensou que Tim era apenas um bruto cruel, mas ele é. Cia percebeu que Tim era muito mais esperto do que ela imaginava. Assim que os delinquentes do terceiro ano saíram, as duas bruxas que tentavam irritá-la seguiram o exemplo e se curvaram, pedindo desculpas e jurando nunca mais zombar dela. Cia pensou em um mundo onde estivesse sozinha. Ela teria simplesmente continuado suportando as zombarias e a crueldade, achando que não havia nada que pudesse fazer além de engolir tudo. Ela ficou feliz que Ian a ajudou, mas também reconheceu que não podia continuar dependendo da ajuda dele para resolver seus problemas. Ela firmou a resolução de lidar com as coisas por conta própria da próxima vez. Enquanto as aulas continuam no resto da academia, o Sr. Ian Percus está passando seu tempo na enfermaria. A santa não estava nada satisfeita com ele se tornando um frequentador assíduo da enfermaria. Mais importante ainda, ela ouviu que esse garoto espancou 8 pessoas no dia anterior. A santa está à beira de um colapso. Ela ajudou Ian por causa de suas razões, mas, se não fosse por elas, os Hellas teriam feito um escândalo enorme. Ian não entendeu nada do que ela estava insinuando. Ele perguntou quem eram os Hellas, e ela respondeu que era uma família influente. Aquele bastardo Lupin era o terceiro filho deles. Embora pareça que Lupin cumpriu o combinado, Ian fez uma nota mental para ficar de olho no garoto,
caso ele esteja tramando algo para se vingar. Ainda assim, ele pode ter agido precipitadamente ontem. Ele não considerou que famílias nobres maiores poderiam exercer pressão sobre sua família. Felizmente, depois de ouvir seu lado da história, a santa ficou do lado dele. Ela acredita firmemente que os céus protegem os justos. Há também o favor que ela lhe devia da última vez. Ouvir a menção ao favor o deixou confuso novamente. A santa percebeu que ele poderia não se lembrar do que fez naquela época e afirmou que não era grande coisa. Outra coisa intrigante foi o nome que ela usou para se referir a Ian: Emanuel. Quando ficou sozinho, Ian refletiu calmamente. A santa deve estar falando sobre o tempo em que ele foi possuído por aquele maldito espírito maligno. Talvez seja a hora de descobrir o que diabos ele fez naquela semana. A santa é um ser místico que ele nunca teria conhecido fora da academia por meios normais. Deve haver algo mais que ela está escondendo. Que tipo de favor ela devia ao espírito maligno para se esforçar tanto para curá-lo repetidamente? A solidão de Ian foi breve. A porta rangiu ao abrir, e Celine espiou para dentro, seu rosto iluminando-se assim que viu o rosto de Ian. Ela imediatamente pulou no colo dele, verificando seus ferimentos que ela estava agravando ao ser tão energética. Então, ela mudou para o modo ciumento, perguntando a Ian por que ele se importava tanto com aquela cia rude. Ele simplesmente cortou o discurso irritante dela, dizendo que faria o mesmo por Celine. Ele prometeu protegê-la. Afinal, saber que ele se lembrava de uma promessa boba de anos atrás acalmou Celine. Ian não é do tipo que esquece esse tipo de promessa, mas é do tipo que é possuído por um espírito maligno e desmaia por uma semana. Ele se lembrou de como os nobres de alto escalão miraram no território da família dela como parte de seu plano. Os nobres atacaram o tio de Celine. Quando Ian a viu, sua melhor amiga, chorando no jardim de flores, ele decidiu que a protegeria de tudo que o mundo jogasse contra eles. Ouvindo suas palavras tranquilizadoras, Celine envolveu os braços em torno de Ian, agarrando-se a ele com força. Claro, Ian, o cabeça dura, teve que estragar o clima, dizendo que ela era como uma irmãzinha que ele queria proteger. A fantasia de Celine desmoronou ao ouvir isso. Ela não passava de uma irmãzinha. Irritada, ela pisou nos dedos de Ian com força, repreendendo-o violentamente sobre a santidade do momento íntimo que ele acabará de arruinar. Sendo cabeça dura que é, Ian nem sabe o que disse ou fez de errado. Celine finalmente desistiu. Não há sentido em explicar sentimentos para um idiota como ele. Mudando de assunto, ela decidiu ajudar a resolver o problema da Cia o mais rápido possível. Se conseguirem resolver isso, ela acha que o interesse de Ian pela garota deve desaparecer. A parte das fofocas não é nova para Cia, mas agora as pessoas estão dizendo coisas ruins para ela abertamente, até na frente dela. E não se limita a pessoas que guardam rancor. A maioria dos agressores nunca teve uma conexão real com ela. A maioria dos culpados são nobres de alto escalão com redes bastante grandes. Leto explicou da mesma forma. Ian perguntou se Celine tinha alguma ideia de quem estava por trás de tudo, nos bastidores. Tudo o que podem fazer é reduzir a lista de suspeitos. Primeiro, não pode ser um aluno do segundo ano. Eles são mais como um bando de valentões sem um líder. Parece que o grupo de Tim, do terceiro ano, estava liderando a carga, mas eles não eram os mentores. Isso deixa os alunos do primeiro e do quarto ano. É simples descartar os do primeiro ano, já que eles mal têm contato com Cia. Por eliminação, há uma grande chance de que o principal culpado seja um aluno do quarto ano. Nesse momento, a ampla rede de nobreza de Leto seria perfeita para conduzir uma investigação. Eles estão procurando um aluno do quarto ano que seja um nobre de alto escalão. Há também aquela fonte de cabelo verde que Lupin mencionou. Esses parâmetros reduzem bastante a seleção. Tudo que resta é encontrar e punir o mentor por